Então, pessoal, chegamos ao último episódio e antes de dar a minha análise, eu quero compartilhar um pouco da minha experiência com essa história. Eu acho que essa saga, ela foi bem surpreendente em alguns aspectos, porque eu já planejava cobrir o caso todo do Army com a Casey há muito tempo. Principalmente quando eu comecei a procurar o material, já para garantir antecipadamente que quando eu começasse a estruturar toda a pesquisa, de fato eu estivesse com tudo que era necessário, eu tinha uma percepção diferente. Eu imaginava que eu iria encontrar outras coisas, outra história. Na minha cabeça, na minha visão, quando eu soube que a Casey havia escrito um livro, a descrição que me foi entregue sobre o que a Casey tinha para contar, na época me passou uma impressão de uma história mirabolante, de uma história lotada de reviravoltas envolvendo segredos sórdidos sobre uma família milionária com inúmeros problemas que envolviam inúmeras vidas que foram tiradas. E a minha cabeça já foi para esse lado, porque normalmente a maior parte das histórias que eu trabalho, especificamente não nesse quadro aqui no Gustavo Report, mas no 24 Horas na Mira ou no próprio Na Mira. E eu tomei um grande baque, porque quando eu comecei a analisar todo o depoimento da Casey, eu realmente estava esperando encontrar uma coisa, e quando eu percebi que a história era outra, eu realmente fiquei bem impactado e eu pensei que realmente valia a pena trazer essa história, porque eu imaginei que muitas pessoas iriam se identificar com tudo que foi narrado aqui, com a constante soma de situações de rejeição, de desprezo e de dor que a Casey foi submetida e que muitas pessoas também acabam sendo afligidas diariamente. Eu não sei qual é o histórico que você tem com a sua família. Às vezes pode ser uma família tão difícil ou tão complicada quanto a da Casey, ou de repente eles não têm tanto dinheiro assim, mas são repletos de problemas. E às vezes as vítimas dessas famílias acabam refletindo esses problemas, porque toda essa angústia ela é muito visível, isso é muito perceptível, principalmente porque em toda a narrativa da Casey era chocante as descrições dela em relação ao anseio de receber o amor do avô, o amor do pai. Era impressionante como esse amor não correspondido causou um buraco muito profundo nela. E, inclusive no documentário do Discovery, ela disse, olha, eu não sei se eu vou ser algum dia normal, porque eu ainda espero encontrar o meu pai para que ele me dê um abraço. E ela é uma pessoa que não se conformou com essa rejeição familiar. Algumas pessoas não conseguem lidar com isso, elas simplesmente não aceitam, porque é tão absurdo você crescer em uma família, você crescer em um lar, onde você vê que várias outras pessoas de repente são amadas, mas você não é. E isso é triste. Acontece que nesse caso aqui, é difícil estabelecer se alguém de fato era amado, ou se alguém dava amor corretamente. Porque você não encontra isso em nenhuma parte dessas gerações iniciais, principalmente nos pontos que ligam Armand com seu filho Julian, e depois do Julian para com o Michael. Infelizmente, a Casey nasceu em uma família em que ninguém sabia amar. Porque até mesmo para amar nós precisamos aprender. E uma parte das pessoas aprende vendo, observando a interação através dos pais. E se isso não acontece, elas enxergam esses exemplos em outros lugares, em outras famílias. Mas quando o exemplo externo não é suficiente ou há outros fatores que impossibilitam o aprendizado e o desenvolvimento do amar, do sentir, do tocar, querer o bem, o Armand não aprendeu a amar com seu pai, Julius, e consequentemente ele não soube amar seu filho, Julian. O Julian não soube como amar o Michael, não soube como amar a Casey, não soube como amar a esposa. Não há uma pista de que houve amor nessa família. Não há uma prova de que em qualquer geração um afeto
verdadeiro foi transmitido, foi entregue de um para o outro, porque os responsáveis, os líderes, os que construíram o legado, os que o receberam e o passaram para frente, nunca conseguiram romper o ciclo do desprezo, da indiferença e da frieza. Essa família funcionou durante muitos anos através das conveniências, dos contatos e das aparências. Essa família não tinha amor para oferecer. E se eu pudesse retratar de forma lúdica, eu levaria a Casey a um deserto árido, seco e com um calor muito envolvente. E diria a Casey: você consegue apontar algum lugar aqui que possa fornecer água? Porque é exatamente essa a realidade da sua família. Não tinha como extrair. Não tinha de onde extrair. Não tinha de onde tirar. Não quer dizer que eles eram um caso perdido. Apenas que todos ali teriam que aprender a amar e a serem amados. Eu acho que em muitos aspectos é importante mencionar a consequência psicológica disso tudo. Principalmente os efeitos que uma vítima da própria família pode apresentar. Por exemplo, se você pensa em ser diferente do que é, ou mesmo em ser outra pessoa, possivelmente você tem algum problema relativo à sua imagem. Então quer dizer que eu não preciso mudar, eu não tenho que deixar meus defeitos? Não é isso. Não se trata disso. Eu estou falando da autoimagem, não do caráter. Uma vez um estudante de psicologia procurou o seu professor na universidade e eu li essa história na época que eu estudava psicanálise clínica. O garoto era Josh e ele disse para o professor: olha, se eu pudesse escolher, eu gostaria de ser uma outra pessoa, qualquer uma dentre as 20 que conheço. Será que essa afirmativa é válida para você? As pesquisas revelaram que tendemos a agir em harmonia com o nosso autorretrato. Se não gostamos do tipo de pessoa que somos, achamos que mais ninguém gostará de nós. E essa atitude influencia a nossa vida social, nosso desempenho profissional e o nosso relacionamento com outras pessoas. Então, aos 5 ou 6 anos, o nosso autoconceito, a pessoa que pensamos ser em relação aos outros, está estabelecido de maneira tão absoluta que resistiremos a qualquer esforço para mudá-lo. E é muito evidente essas marcas na Casey. Como ela nunca recebeu a atenção que precisava, o carinho era muito limitado ou inexistente do pai, da mãe, da minha irmã, do irmão, do avô, havia um ciclo altamente repetitivo. E é interessante estabelecermos o quanto os homens dessa família eram desesperadamente sedutores. Isso é um detalhe aqui impressionante e observado em todos os relatos. Todas as declarações que eu li mencionavam o poder de sedução do Armand, que inclusive teve inúmeras amantes, do Julian, do Michael e agora do Armie Hammer. Eu tive a sensação e também observei pela estrutura dos relatos da Casey que ela não se dói tanto pela mãe quanto ela se remói pelo pai. É como se aquela figura masculina, poderosa, sangue do seu sangue, estivesse ali na frente dela o tempo todo, só que ela nunca conseguia alcançá-lo. E esse quadro, que percorreu a vida inteira da Casey, gerou esse senso de inacessibilidade. Pessoas inacessíveis. Então ela tolerou tantas coisas horríveis para conseguir um relacionamento com seu pai e no fim ela não conseguiu. E é ultrajante se cercar de pessoas que fazem você se sentir sozinho, sejam eles parentes ou amigos. E o senso de controle sobre o nosso mundo vai ficando cada vez menor, porque essa rejeição assume muitas formas. Só que às vezes nascemos em famílias cheias de pessoas com pouco a oferecer.
emocionalmente falando. Então, às vezes, mesmo quando eles nos dão tudo o que têm, não é o suficiente, e aí não é culpa deles, é apenas uma infeliz incompatibilidade. E embora você possa buscar desesperadamente o amor deles, eles podem ser incapazes de lhe dar o que você precisa por vários motivos. Ou não lhe entregarão nada, ou lhe darão até certo ponto, porque há um limite. E pensamos em nossos pais como colunas de força. Quando somos pequenos, eles são as pessoas mais poderosas do mundo. Então, não podemos concebê-los sendo prejudiciais. Mas danificados é exatamente o termo que define exatamente o que muitos pais são. E no caso da Casey, o pai dela, o irmão dela e o avô dela eram homens perversos. Não eram apenas distantes, frios, indiferentes. Existem pais que gastam todo o seu tempo e energia apenas tentando manter um teto sobre a cabeça da família, e nesse espaço eles nunca se dedicam tempo para se conectar com seus filhos. Há muitas circunstâncias que acabam causando essa série de ações. No caso do Julian, a falta de dinheiro não era o problema. Ele só não queria mesmo a sua filha, seu filho. E o que você faz quando você tem uma coisa que você não quer? Você descarta, você joga fora. E se isso não é possível, você deixa de lado. Até que ele ou ela saia por conta própria. Um pai que odeia a si mesmo nunca poderá amar seus filhos de maneira adequada. Às vezes, algumas pessoas vão nascer em uma família onde não receberão nenhum amor. E mesmo sendo a melhor pessoa do mundo, nada mudará isso. Não tem a ver com ela, tem a ver com eles. Com o que eles são. Muitas pessoas sofrem muitos anos, porque elas continuam lutando, buscando esse amor. E eu preciso te dizer, às vezes você tem que parar. Você tem que deixar de lado. Porque você só vai perder tempo e ganhar mais feridas. Eu sinto dizer, mas alguns terão que deixar suas famílias para trás. A Casey passou tanto tempo correndo atrás da família dela que, infelizmente, isso a impediu de construir a sua própria. Se você não conseguir o amor dos seus pais, saiba que outras pessoas poderão lhe amar. Mas você só pode enxergar isso quando abrir mão desse ideal. A mudança de foco alarga a visão, porque tudo se torna uma possibilidade. E eu acho que muitas pessoas aqui estão sentindo a mesma dor que a Casey Hammer. Ou compartilham sentimentos, lembranças e motivações. Às vezes você pode falar, nossa, a história dela é muito parecida com a minha. E você pode extrair uma lição da história dela. Do que você pode e não pode fazer. Para onde você deve ir e onde você deve simplesmente voltar. As pessoas precisam entender que o ostracismo familiar é uma forma de violência. E se alguns disserem que não é, então é muito mais do que eles sabem. E se não, é ainda pior. Então, estou muito feliz de estar finalizando essa saga entre as 3 que temos aqui no canal, Gabi Petito, Johnny Depp, essa é a mais curta, 6 episódios, mas eu estou muito contente por ter realizado esse trabalho, muito mesmo. Eu acho que esse caso foi interessante porque eu vi reações mistas das pessoas em relação às histórias aqui, principalmente a abordagem ligada ao Armie Hammer. Então, eu senti que tiveram pessoas que tinham mais misericórdia dele, pessoas que já não tinham tanta pena assim. Eu achei isso muito interessante, eu achei isso muito rico. Eu acho que ao longo das sagas a gente passou por sentimentos muito familiares. Na época da Gabi Petito, todos nós que acompanhávamos ali semanalmente o que estava acontecendo, tínhamos aquela sensação de busca por respostas, buscas por justiça. E ao longo da saga do Johnny Depp, tinham as pessoas que já acreditavam nele, depois foi chegando as pessoas,
foram como eu, acreditando nele, se convencendo através das provas, das evidências, então todos estávamos do mesmo lado. Era uma unidade muito linda. Eu acho que foi uma das experiências mais legais, a saga do Johnny Depp, ter essa sensação de união. E eu gosto de sentir isso, porque muitas vezes o que eu mais vejo é separação, divisão. E a da saga do Johnny foi muito lindo. Foi muito lindo ver esse conceito. Era como se fosse uma família de pessoas acreditando em uma mesma pessoa, com os mesmos olhos, com a mesma intensidade e com a mesma honestidade também. E aqui nessa saga, eu percebi sentimentos mistos aqui, e foi muito interessante porque eu também tive esses sentimentos mistos. Eu tive esses sentimentos mistos que a maioria de vocês. Então, eu fico feliz, eu tô fazendo essa revelação agora, mas eu realmente senti o que eu vi que a maior parte também demonstrou nos comentários. Então, essa não foi uma sintonia apenas de vocês, mas foi algo que eu compartilho também. E eu estou muito feliz e honrado por ter entregue essa saga e mal posso esperar pela próxima aventura. Eu não sei quando uma saga vai acontecer, ela não é algo extremamente planejado, ela acontece. Inclusive, eu nem fazia ideia que a história do Armie Hammer se transformaria em saga. Inicialmente eu achava que era uma minissérie, depois eu vi que se transformaria numa saga, mas eu estou muito feliz com o resultado final desse trabalho. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro, Perfeito Estranho. Você pode adquirir pelo meu site ou falar comigo pelo Instagram. A entrega acontece para qualquer lugar do Brasil ou quase qualquer lugar do mundo também. Esse livro conta uma história extraordinária de um rapaz chamado Jack Wilber, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária, enquanto ele precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa. A história tem mais reviravoltas do que essa história e você vai ficar perplexo. O livro é escrito em formato roteiro, então ele tem uma abordagem muito dinâmica, porque literalmente você vai falar, gente, isso aqui é um filme, gente. As dinâmicas desse livro são muito baseadas na forma como eu conto as histórias aqui. Então, você vai falar, gente, isso aqui é familiar. E, na verdade, a forma como eu trato os casos aqui é a forma como eu escrevi o meu livro, porque eu realizei ele primeiro, bem antes de imaginar que eu teria um canal. Então, eu convido você a conhecer essa experiência, que eu tenho certeza que vai ser muito imersiva na sua vida. Você pode me seguir no Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um grupo no Telegram, a gente troca áudios, conversa, uma interação muito bacana por lá. E eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá, ok? A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! 25% das pessoas nascidas nos anos 80 já receberam nudes. Mas há uma máquina por trás. Na nova minissérie do Gustavo Report, você vai conhecer a atriz que virou a golpista dos nudes em A Incursão.